Olá, tudo bem? Então, eu espero que você tenha assistido o nosso primeiro vídeo. Se você não assistiu, dá uma cutucadinha aqui em cima, dá uma cutucadinha aqui em cima para você assistir o primeiro vídeo desta série. Nós vamos fazer como eu já disse no nosso primeiro encontro desta série de vídeos, eu vou com você para que façamos um esclarecimento a respeito de dois temas importantes. No primeiro vídeo, eu fiz um contexto geral, fiz um apanhado geral a respeito da cromoterapia e da medicina tradicional chinesa. Cromoterapia como um todo, com toda a sua abrangência e o seu enfoque terapêutico. A medicina tradicional chinesa, também dentro da sua abrangência e dentro de um enfoque terapêutico. Lá na frente eu vou falar para você a respeito de cromopuntura. Então a ideia dessa série de vídeos é acabar com a confusão, deixar você muito bem ajustado para que você compreenda e tenha um bom discernimento no que diz respeito a esses dois temas. Muito bem, tá? Ambas as terapêuticas são terapêuticas denominadas informacionais. Isso significa que para que haja um processo de reequilíbrio do corpo, para que ele volte a funcionar de uma maneira efetiva, né, da forma como ele deveria funcionar primitivamente, é importante que você carregue para dentro do organismo algumas informações. Essas informações, dentro da medicina tradicional chinesa, nós temos alguns aspectos. Eu já contei lá no vídeo, só estou fazendo um resuminho aqui, tá bom? Eu lembro você, dá uma assistida no anterior se você não assistiu, ou se você quiser relembrar, tá lá todos esses detalhes. Mas então vamos às nossas recapitulações. Dentro do contexto da medicina tradicional chinesa, então, a transferência de informação ou a geração de conteúdos informacionais dentro do nosso organismo é dado basicamente por alguns pequenos procedimentos. O primeiro deles é a alimentação. A condição nutricional de um organismo vai dizer como ele vai funcionar. E a condição nutricional de um organismo vai nos dizer, em suma, quais são as informações que ele está condicionado a receber e obviamente com essas informações, ele vai se manifestar de um determinado jeito. Ponto. Um outro fator é a respiração, outro fator é o sono, outro fator são os exercícios, outro fator é a fitoterapia, que está dentro do campo da nutrição e da alimentação, ok? Então, e todas as vezes que nós precisamos fazer uma intervenção terapêutica sobre um indivíduo que apresenta uma anomalia ou uma disfunção, lembrando que a anomalia é quando já existe um processo degenerado dos tecidos celulares num órgão ou numa víscera que ele deixou de ter a sua função e está se comportando até de uma outra maneira. Eu incluo aqui o aparecimento dos tumores, ponto. E as disfunções estão aquelas situações mais agudas. Vamos imaginar, por exemplo, que você saiu desprovido de roupa, desagasalhado, como dizia a minha avó. Ó, menina, você está desagasalhado, tá? Você chegou, tomou um tempo um pouco mais frio, você ficou resfriado. Vamos dizer que você tenha exagerado um pouquinho na comida ou na bebida, então as tuas funções digestivas ficaram comprometidas. Então essas disfunções são situações mais agudas e as anomalias são situações mais crônicas. Em ambas as situações, nós podemos fazer a correção utilizando os mesmos princípios de inoculação de informação. A gente se alimenta, a gente respira, faz práticas corporais e utilizamos uma intervenção terapêutica que é a acupuntura, que é a inserção das agulhas em pontos específicos do nosso corpo, que através de estímulos vai produzir, juntamente com o conteúdo informacional contido na alimentação, contido no processo respiratório, que em suma é a energia vital, vai produzir o equilíbrio necessário para aquela disfunção ou anomalia.
Tá certo? Ponto. Então, é importante que você saiba, que você esteja nesse momento agora tendo essa noção. O nosso corpo funciona à base de energia. Essa energia, por si só, ela é bruta quando ela é ingerida. E ela é modificada quando os nossos órgãos e vísceras as processa e acrescenta a elas, ao conteúdo energético, um aspecto informacional. Por quê? O estômago e o pâncreas funcionam diferente do fígado, que funciona diferente do pulmão. O pulmão funciona diferente do rim, o rim funciona diferente do coração e assim por diante. Cada uma dessas áreas tem uma função específica e atua de um determinado jeito, tal qual os departamentos de uma empresa, ok? Pois muito bem, e eu comentei no nosso vídeo passado, né, que nós temos 3 elementos que são responsáveis pela nossa condição existencial. Primeiro, o Qi, a energia vital, capaz de fazer com que o nosso organismo funcione. 2, Yin e Yang. Você se lembra que eu falei, Yin não funciona, não existe sem o Yang não existe sem o Yin. Yin são todas aquelas manifestações mais internas, para dentro, e Yang são as manifestações mais externas, para fora, para cima, e assim por diante. Na natureza, nós vemos o Sol e a Lua, o claro e o escuro, o calor e o inverno, a umidade e a secura. Então, nenhum desses subsiste ou existe isoladamente. Nós só conseguimos perceber e compreender um em contraposição ao outro. Então esse é o princípio Yin e Yang que está manifestado também em nós, na nossa condição funcional, na nossa condição operativa. Bem, e por fim, eu me lembro que eu falei a vocês a respeito dos 5 elementos, que é a forma pela qual nós nos expressamos como a nossa história. Yin e Yang são pequenas fotografias da nossa vida. Tem dia que você está mais para cima, mais pá. Tem dia que você está mais introspectivo, está mais silencioso, está mais quieto. Então, essas nuances que são pequenas fotografias do nosso cotidiano, quando a gente junta todas essas fotografias, nós conseguimos fazer um filme da nossa vida. E o filme da nossa vida tem a ver com os 5 elementos, que é o tema da nossa conversa de hoje, ok? Então, apenas para eu fazer uma retrospectiva, fazer um resumão da aula anterior, ficou faltando eu falar a respeito da cromoterapia. A cromoterapia, como nós dissemos, é uma terapêutica informacional e, como tal, ela usa estímulos de cor para produzir modificações sistêmicas e funcionais. A cromoterapia, como metodologia de trabalho, ela incide especificamente sobre o nosso sistema endócrino, né? O nosso sistema de secreção endócrina, as glândulas endócrinas, que são as gônadas, as suprarrenais, o pâncreas, o timo, a tireoide, a hipófise e a pineal. Então essas 7 glândulas, cujos hormônios, por ela produzidos, secretados, derramam esse hormônio dentro do nosso corpo para produzir os inúmeros e incontáveis funcionamentos do nosso corpo, que vai desde as pequenas sínteses funcionais das nossas células até a alteração do nosso humor, do nosso comportamento, ok? Então, olha onde eu estou querendo levar você. Eu quero criar uma situação de confluência, mas não de confusão, uma situação de confluência onde você possa compreender essas 2 situações. Assim como nós temos uma intervenção terapêutica na medicina tradicional chinesa, utilizando as agulhas e outros estímulos, tá, nos pontos de acupuntura, que eu denomino aqui de microchakras, porque atuando sobre eles, eu vou agir sobre os órgãos, sobre as vísceras e o fluxo de energia do organismo,
Tá? Assim também eu atuo nos chakras, nesses centros de força que estão associados ao sistema de secreção endócrina. Agora, eu atuo sobre este ponto utilizando um estímulo lumínico, quer seja um estímulo concentrado ou um estímulo um pouquinho mais aberto. Faço com que esse sistema entre em operação harmônica, se harmonize com toda a nossa estrutura bioenergética e contemple o corpo com a sua harmonização, quer seja no sistema, quer seja na parte sistêmica funcional ou na parte psíquica, emocional e eu até diria espiritual. Tá certo? Então, feito esse resumo, nós podemos agora passar para aquele terceiro ponto, para aquele terceiro pilar da medicina tradicional chinesa. Então, o terceiro pilar é aquilo que é dado como 5 movimentos ou 5 elementos ou as 5 expressões da natureza que está não só em tudo que é manifestado fora de nós, mas se manifesta dentro de nós. Bom? Pois muito bem, a história da medicina chinesa, ela data de mais de 5.000 anos. E a história da cromoterapia, do conceito de centros de força e chakra, remontam a mais ou menos 14.000 anos, como eu já disse a vocês. Pois muito bem, se eu falar de 5.000 anos, 14.000 anos, olha gente, é tempo pra caramba. E você há de convir comigo que as relações entre as pessoas nesta época, neste período da humanidade, estava circunscrita a uma aldeia, a um grupo pequeno de pessoas. Eventualmente, um conhecimento ou uma experiência tida num tempo como esse migrava de um lugar para outro. Eram conhecimentos muito circunscritos. Pois muito bem, com o passar do tempo, eu agora vou me colocar no período que antecedeu a era cristã, 200 anos antes de Cristo e até mais ou menos 220 depois de Cristo, um período mais ou menos de 500 anos, aconteceram vários acontecimentos no contexto histórico. Um deles eram as caravanas, as migrações, o aumento populacional. Pequenos povoados se tornaram pequenas cidades e até lugares se tornaram grandes metrópoles. A história nos conta isso. O que é que acontece quando várias pessoas se reúnem? Nós começamos a interagir com estas pessoas e começamos a compreendê-las. Mais do que isso, reagimos à sua presença. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Uma hora eu vou fazer um vídeo sobre isso. Você sabia que você, as pessoas com quem você conhece, nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Você quer fazer uma experiência? Depois que você terminar de ver isso aqui, faça uma listinha, mas escreve, tá? Uma listinha de 10 pessoas com quem você convive. Com quem você convive todos os dias. Meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, as pessoas que fazem parte do meu grupo de trabalho, as pessoas com quem eu me relaciono no dia a dia, por exemplo, no restaurante que eu estou habituado a comer, que eu estou habituado a fazer as minhas refeições, nos lugares onde eu vou passear, no meu grupo de dança, na academia de música, seja onde for, na academia de musculação, seja onde for, faça um elenco de 10 pessoas, 10, tá certo? E tente identificar nestas 10 pessoas algumas características comportamentais, tá certo? É uma pessoa muito alegre, é uma pessoa muito triste, é uma pessoa mais raivosa, não, é uma pessoa mais amorosa, não, eu percebo que ela é uma pessoa mais amedrontada, não, eu percebo que ela é uma pessoa mais corajosa, não, ela é muito eufórica, não, ela é uma pessoa mais calma, ela é uma pessoa inteligente, não, olha que, o cara é um tanso, é um Zé Ruela, é um maluco, tá? Anota isso na frente do nome das pessoas, tá bom? E agora faça a seguinte experiência. Olha, é engraçado, cara, como isso funciona. Você vai pegar você agora e vai fazer uma autoanálise sua. Como é que você é? Como é que você é de um modo geral? Você é uma pessoa alegre,
ou é uma pessoa triste, você é uma pessoa corajosa, você é uma pessoa medrosa, você é uma pessoa amorosa, ou você é uma pessoa mais raivosa ou mais rancorosa? Você é uma pessoa muito eufórica ou é uma pessoa um pouquinho mais calma, mais serena, mais tranquila? Você é uma pessoa muito preocupada ou você é uma pessoa focada, ajuizada, serena nas suas tomadas de decisão? Perfeito? Passa por essas 5 situações e faça um elenco seu. Atenção, seja honesto, tá? Não vai de sacanagem. Bom, faça isso, tipo de sacanagem. De boa mesmo, tá? Algumas coisas você acha que você é amoroso, ou você é raivoso, você acha que você é triste, ou alegre, e assim por diante. Anota aquilo que é evidente em você, na tua história, tá? Não como você está, mas na tua história. E aí, você vai ticar a tua lista de 10 nomes, você vai perceber que desses 10 nomes, 5 são muito parecidos com você. Nós somos a média das 5 pessoas com quem mais nós convivemos. E a hora que você for checar essa lista, essas pessoas estão muito próximas de você. Quando você percebe que essa situação está de alguma maneira contribuindo para a sua infelicidade, contribuindo para a sua tristeza, contribuindo para a sua raiva, contribuindo para a sua insegurança, contribuindo para as suas indecisões, contribuindo para os seus estados de distúrbios de humor, está contribuindo para preocupações excessivas e tudo mais, você vai perceber, você vai ter claro que eu não quero mais ficar perto desta pessoa. Ela não contribui comigo. Porque você não gosta dela de forma nenhuma. Você pode amá-la do fundo do coração. Pode ser uma pessoa que você realmente quer bem essa pessoa. Mas pelo fato dela agir de uma determinada maneira, ela acaba te influenciando a ponto de fazer com que você se comporte em alguns momentos desse jeito. Ficou claro isso para você? Eu só quero chamar atenção para isso. Isso que eu estou falando para você, eu preparei isso numa aula, num programa de treinamento que eu estou fazendo. Isso que eu estou te ensinando, que eu estou falando agora para você aqui, isso aqui não está nos livros. Isso aqui é ouro alquímico para quem é terapeuta. Isso que eu estou falando para você, eu dou numa aula, num programa de treinamento que eu dou sobre cromopuntura constitucional de 5 elementos. É um programa legal, bacana, depois você vai tomar conhecimento dele. Mas isso que eu estou te falando agora, pega isso, abraça, volta o vídeo se você quiser, para que você entenda exatamente o que eu estou querendo dizer para você. Tá? É comum, é recorrente. As pessoas chegam no nosso consultório com uma questão comportamental, ela vem com algo que é evidente na vida dela hoje. Eu tô com raiva. Eu tô triste. Eu tô com medo. Eu tô desfocado. Eu tô preocupado. Eu tô com transtorno de humor. Às vezes ela fala isso de tal forma que a impressão que nós temos, o menos avisado, a impressão que se tem é que essa pessoa tem esse tipo de comportamento ao longo de sua vida. E nós tendemos a tratar essa pessoa, eu estou dizendo isso para você, porque eu passei por isso. Eu fiz isso. Eu só não sabia que era de um outro jeito. Por isso eu estou falando isso para você, para tirar confusão da tua vida, nesse quesito. Ok? Então, hoje eu faço isso com o meu paciente. Escuta, me fala um pouco das pessoas que estão à sua volta. Como assim? Me fala. Você mora com quem? Não, eu moro sozinho. Ok. Com quem são as pessoas com quem você se relaciona? Me fala as pessoas com quem você se relaciona. Meu vizinho, minha vizinha, o professor da academia, o meu chefe no local onde eu trabalho. Não, eu moro com o meu pai e com a minha mãe. Todo dia você fala com o seu pai. Então eu vou pegando todos estes dados e vou catalogando e vou pedindo depois para que a pessoa me fale um pouco sobre essas pessoas. E aí eu vou checar com muito mais detalhe, com muito mais profundidade. Às vezes nós apresentamos um determinado fator constitucional, apresentamos um tipo específico de comportamento, mas esse comportamento ele não é o filme da nossa história. Nós estamos assim naquele momento, mas não somos assim. Nós somos de um outro jeito.
E muitas vezes a gente está assim por um prazo muito grande, por um tempo muito grande na nossa vida. Parte do nosso corpo, dos nossos órgãos e vísceras, muitos deles já se adaptaram a este conteúdo informacional e funcionam agora sim. Mas quando você vai pesquisar a fundo, você vai chegar na raiz do problema, na raiz da situação, onde esse indivíduo teve que participar de um meio interativo para criar uma condição mínima de subsistência, de sobrevivência até. E as razões? Meu Deus, as razões são muitas. Às vezes, eu tenho que conviver, morar na casa do meu pai e da minha mãe, porque eu não estou em condições, por exemplo, de arcar com a compra de um apartamento, de uma casa, ou aluguel de uma casa, e eu acabo me adaptando a essa situação. Eu tenho questões afetivas que eu preciso resolver na minha vida e eu estou junto com uma pessoa, me relaciono afetivamente com alguém de um jeito que não é muito legal. Para quê? Só para compor e para ajustar-me a essa falta, a essa necessidade, que é uma questão de sobrevivência. Ninguém vive isolado no mundo. Ninguém vive sem vínculos afetivos. Ninguém vive se degladiando um com o outro. Nós nascemos, vivemos e crescemos existencialmente graças a esta condição de nos conhecermos e de, através desta inter-relação, nós evoluirmos. E nos conhecermos significa termos um modelo de convivência que vai desde um aspecto relacional mais superficial e até um pouquinho mais reservado, até uma relação afetiva muito próxima. É beijo na boca, dormir junto, fazer as coisinhas, tudo isso. Sair para dançar, sair para cantar, come junto. Então, todas essas questões estão ligadas à nossa condição existencial, à nossa condição de sobrevivência e à nossa condição de evolução. Não existe o outro jeito, tá bom? Ninguém vive sozinho. Muito bem. Então, por aí você já tirou uma ideia do que eu quero dizer para você. Nesses quase 5 séculos, 200 anos antes de Cristo, até 220, 250 anos depois de Cristo, mais ou menos 4 séculos e meio, aconteceu que as pessoas passaram agora a interagir mais umas com as outras, se relacionavam com pessoas de outras paragens, de outros países, de outros lugares, enfim. E nesta relação, uma relação comercial, por exemplo, era muito comum, até hoje é muito comum a relação comercial. A relação comercial ela tem um caráter muito bonito de aproximação entre as pessoas, né? Aquilo que eu faço, aquilo que eu produzo, aquilo que eu comercializo, pode ser do seu interesse, pode fazer bem para você, pode trazer para você também sei lá, questão de prosperidade, de enriquecimento, de elevação, enfim, todas essas coisas. O comércio propicia isso. Então, neste ambiente, nós começamos a perceber e a conhecer as pessoas através das suas emoções e sentimentos. Observávamos como as pessoas se comportavam, observava-se como as pessoas se comportavam, e com base nesse comportamento, nós já tirava-se como é que essa pessoa pensava e sentia pelo seu modo de agir. Agir, pensar e sentir são coisas que se interrelacionam e que num dado momento elas se manifestam. Aí você vai, mas Flávio, existem situações, existem momentos em que eu tenho que me comportar de um jeito diferente. Eu concordo com você. Lógico que eu concordo com você. Quando que você tem que se comportar de um jeito diferente? É muito comum, ou talvez não de um jeito diferente, mas de um jeito até um pouquinho mais reservado. Você não deixa transparecer o seu ponto de vista, o seu pensamento, a sua maneira de sentir e a sua maneira de pensar. Até que você perceba que você encontrou naquele ambiente, naquelas pessoas, alguém com quem você possa dialogar, com quem você possa ter uma interlocução, uma conversa que traga para ambos crescimento e evolução. Caso contrário, você se mantém reservado. Isso por quê? Por que você faz isso?
Em que condições você faz isso? Você faz isso porque você quer se relacionar com aquelas pessoas. Você tem o desejo de. Só que você tem a capacidade, espaço de liberdade para ajuizar essa questão. Você está isento de qualquer tipo de limitação ou paradigma. Você está isento de qualquer tipo de questão ideológica, ou filosófica, ou religiosa ou política. Então você pode interagir com essas pessoas com absoluta e total liberdade. Ou não. E é neste momento que você se comporta de maneira diferente e reservada. Tá? Muito bem. Entretanto, se você é modulado na tua vida por ideologias políticas e religiosas, por conceitos filosóficos degenerados, se você tem comportamentos que não te trazem absolutamente nenhum tipo de liberdade, obviamente você terá um comportamento diferente daquilo que você pensa e sente. O que vai acontecer com você? Você vai ficar doente. Você vai adoecer. Você vai adoecer, não tenha dúvida disso, cara. Essa é uma questão constitucional. Então, este estudo foi uma evolução e uma compreensão a respeito da natureza humana a partir do século II, século III, a hora que isso começou a ser escrito. E a partir daí, não só mais os conceitos de Qi, movimento do Qi, o funcionamento dos órgãos e das vísceras, mas, e não só as manifestações Yin e Yang, mas o comportamento. O comportamento passou a ser um elemento sinalizador dos processos de adoecimento e ou manutenção da saúde. Então, o que eu estou contando para você hoje a respeito disso aí é aquilo que nós, no nosso consultório, quando abordamos um paciente e ele apresenta dentro do seu contexto de disfunção ou anomalia alguma coisa que tem a ver também com o seu aspecto constitucional, isso eu repito, tem a ver com o seu comportamento, com a sua atitude em discordância com o seu pensar e com o seu sentir, nós temos capacidade terapêutica para olhar para aquele indivíduo e dizer: olha, isso é uma situação circunstancial. Historicamente você não é assim. Nós podemos corrigir isso e produzir uma ação reequilibradora. A cura vem rapidinho, alto e claro. Não, eu percebo que você foi para um ambiente onde o seu estado primitivo de comportamento, de pensamento e de sentimento estão perfeitamente adaptados com essa situação. Não pense você, que nós somos plenos de bons sentimentos, que nós somos plenos de ótimos e bons comportamentos. Tá? Que os nossos sentimentos são sentimentos 100% altruísticos. É claro que não. Nós temos características, como eu digo, características constitucionais, fatores constitucionais que nos encaminham, em um lado, para aspectos virtuosos e para outros que são aqueles aspectos que não são tão virtuosos assim. Lembra que eu falei para você da minha característica constitucional, que eu falei no primeiro vídeo? Lembra? Então. Você quer saber qual é a minha? Assiste o primeiro vídeo, dá um pulinho lá, dá um pulinho lá clica aí, depois dá um pulinho lá no primeiro vídeo, que você vai entender exatamente isso que eu estou falando. Tá legal? Isso não é motivo para o nosso encontro de agora. Então, estes 5 aspectos, eles se manifestam em nós através de uma linguagem metafórica. E essa linguagem metafórica, ela nos remete a 5 elementos da natureza que têm a ver com o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. Cada um desses elementos, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui nesse diagrama, tá? Ok? Eu vou ampliar esse diagrama, ó. Vou ampliar. Então, essas 5 círculos que aqui representados, tá? No alto eu tenho o elemento fogo, que em nós, fisiologicamente, é representado pelo coração e intestino delgado. No elemento terra,
nós temos representado fisiologicamente o estômago, o baço pâncreas. No elemento metal, pulmão e intestino grosso. No elemento água, rim, bexiga. E no elemento madeira, fígado e vesícula biliar. Pois muito bem, cada um destes conjuntos de órgãos e víscera, fígado, órgão, vesícula biliar, vesícula, coração, órgão, intestino grosso, intestino delgado, víscera, baço pâncreas, órgão, estômago, víscera, pulmão, órgão, intestino grosso, víscera, rim, órgão, bexiga, víscera. Para que fique bem claro e fique bem entendido. Estas cinco expressões dão suporte e sustentação aos três tesouros. É através destes três elementos que eu vou contar para você agora, os três tesouros, é que nós conseguimos nos manifestar. Primeiro, nós somos, além de sermos no nosso dia a dia a síntese das 5 pessoas com quem mais nós convivemos, nós também somos ancestralmente uma síntese daquele que nos antecederam. Os nossos pais, por exemplo, os nossos avós. E existe claramente uma interligação nossa com os demais animais da natureza. De uma certa forma. Nós temos traços de DNA dos demais seres vivos que compõem a natureza. Então essa história, esse pilar, esse tesouro que está em nós é denominado de Jing. O Jing é, numa tradução mais livre, né, é denominado de energia ancestral. É toda a nossa herança que recebemos dos nossos antepassados e de todos aqueles agregados na nossa história pretérita. Está no nosso DNA, a forma como nós seremos. A cor do cabelo, a cor da pele, a cor dos olhos, a forma como a gente fala, os nossos gestos, né, que tem a ver com o nosso comportamento, né, a forma como nós nos comportamos e interagimos com as pessoas. Por outro lado, o outro tesouro é o próprio Qi, a energia, aquela que faz o nosso corpo funcionar e sem o que a vida não subsiste. Tá? E por fim, o Shen. O Shen é algo que é glorioso em nós, não tem nos demais animais, segundo a medicina chinesa. Tá? Nos demais seres vivos não existe isso. O Shen é um atributo dos seres humanos. É a glória de Deus que se manifesta num grupo muito específico de seres vivos, que é a humanidade em si. O Shen como sendo essa essência vital que se infunde em nós no momento do nosso nascimento. Aquele é o espírito encarnado como elemento divino em nossa existência. Ok? Então, esses três tesouros são modulados, funcionam dentro do conceito dos 5 elementos, dentro dessa dinâmica funcional onde, agora atenção, onde o fogo gera a terra condensa o metal. Das profundezas da terra, onde o metal está condensado, brota a água, que nutre a madeira, que faz incendiar o fogo. E assim nós temos um ciclo de geração onde o fluxo energético em cada um desses elementos se faz necessário, se faz mister a manifestação de um desses três tesouros. Num determinado momento eu preciso manifestar a minha essência ancestral. Eu preciso dizer quem eu sou. Eu preciso apresentar as minhas credenciais. Não basta eu dizer somente o que eu sou agora. Eu tenho que dizer também como eu sou ao longo da minha existência. Não só essa existência temporal encarnado, mas a minha existência calçada nos meus antepassados, nos meus pais, nos meus avós e toda a herança de vida do qual se engendra em mim. Num outro momento,
nesta transitoriedade do ciclo energético, tem hora que a energia precisa se manifestar de forma mais evidente para um determinado tipo de operação dentro do nosso organismo. Por exemplo, o ato de pensar. Muitas vezes nós precisamos da energia para o processo circulatório, para o processo digestivo, para o processo excretor. Enfim, todas essas questões demandam uma grande quantidade de energia. É o nosso segundo tesouro. Isso está circunscrito na roda em que gira os 5 elementos. E por fim, o Shen. O Shen está mais ligado com a nossa condição de sentir. É aquilo que intimamente se manifesta em nós, repito, em determinados momentos da nossa vida, em determinados momentos da nossa condição, da nossa condição expressiva, do filminho da nossa vida. Por exemplo, se eu estou muito preocupado numa determinada situação, a preocupação é um atributo do elemento terra. É um atributo que está circunscrito a uma área onde o baço e o pâncreas funcionam. Então, o que eu preciso nessa situação? Eu preciso pensar em alguma coisa ou eu preciso intuir alguma coisa? Aliás, se eu preciso pensar, se eu preciso raciocinar sobre alguma coisa, tem a ver com a minha origem ancestral, tudo que eu aprendi até agora. Se eu preciso intuir alguma coisa, preciso ter uma sacada, isso tem a ver com o meu espírito, tem a ver com o Shen. O primeiro tem a ver com o Jing, com a minha herança ancestral. Repetindo, tá? Tem a ver com a minha herança ancestral. E se eu precisar raciocinar, se eu precisar ter uma sacada, eu vou precisar do Shen, que é o meu espírito. Isso demanda energia? Em algum momento vai demandar maior ou menor quantidade de energia. Percebeu os 3 tesouros? Jing, Qi, Shen. Vou te dar um outro exemplo. Vou te dar um outro exemplo. Imagine que você está vivendo uma situação de frustração nesse momento, de raiva, tá? Você está puto com alguma coisa, ok? Então vamos lá. Imagine que você opta por resolver essa situação. Você vai recorrer a quê? Se você for recorrer à tua herança ancestral, você ficou com raiva porque você não conseguiu ajuizar essa questão até agora. Então tudo aquilo que você aprendeu até agora não te deu elemento suficiente para que você saia da situação de raiva, rancor e ressentimento e vá para uma situação amorosa, de compreensão e até... Em que ambiente é necessário, em que ambiente o amor se manifesta? Dentro de uma esfera espiritual, algo divino, algo glorioso. Então você acessa um dos tesouros para esta ação específica. Pois bem, será que você vai precisar de energia para isso? É possível que sim. Demanda-se, sim, um quantum de energia para esse processo. Ficou claro? Os exemplos são muitos. Então, na roda dos 5 elementos, do fogo, da terra, do metal, da água, da madeira e assim por diante, em cada um destes elementos, além da sua ação específica funcional, nós temos que fazer brotar em cada uma das situações gerenciais ali daquela situação, fazer emergir os 3 tesouros para que isso aconteça. Como é que eu faço isso? Ou eu utilizo a alimentação, utilizo a fitoterapia, utilizo as práticas corporais, marciais e utilizo o estímulo nos pontos focais, que são os pontos de acupuntura em toda a extensão do nosso corpo, que estão obviamente ligados aos órgãos e às vísceras e produz uma ação específica. Quer seja uma ação sobre o Jing, a energia ancestral, quer seja sobre a energia em si, fazer com que ela circule para cima, para baixo, vai para lá, vai para cá, ou sobre o Shen, sobre a condição psíquica, espiritual desse indivíduo. Então eu acho que você tá agora recebendo uma informação, é uma informação que eu chamo, essa informação é um outro nível, tá? São os mistérios maiores da medicina chinesa. Isso que eu estou comentando com você. Essa compreensão é importante que você tenha, porque isso tira as confusões da sua cabeça, tá? Tanto que eu te pedi para que você tivesse um pouquinho de... se desprendesse um pouco daquilo que você já conhece,
conceitualmente. Tá? E me ouvisse um pouquinho e perceba se você conseguiu compreender isso que eu falei para você até agora. Tá? Talvez as palavras e o encadeamento das ideias, claro, possa ter sido novo para você, pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Caso você queira compreender isso melhor, recomendo, volte um pouquinho o filme, volta a fita, olha, eu ia falar volta a fita. Volta a fita um pouquinho, tá? Para que você possa rever esse conceito e, obviamente, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, faz uma postagem aqui embaixo. Eu quero te lembrar para que você se inscreva em meu canal. Se você realmente gostou desse vídeo, dá um like. Se você tiver alguma coisa que você gostaria de comentar, que por alguma razão não ficou, sabe, não ficou bem clara para você na sua compreensão, por favor, me deixe escrito aqui embaixo nos comentários, porque certamente na nossa próxima edição eu terei o cuidado de esclarecer essa informação para a sequência dos nossos vídeos, ok? No nosso próximo encontro, então, eu vou falar com vocês a respeito dos aspectos ligados à cromoterapia agora, a respeito dos sistemas, do sistema endócrino e dos chakras. E você vai perceber que existe uma confluência muito grande. E aos pouquinhos a gente vai tirando todas as confusões, dirimindo todas as dúvidas e que você tenha um juízo mais aprofundado sobre isso. E no final, depois eu quero te apresentar uma metodologia onde eu faço a confluência da cromoterapia com a acupuntura, fazendo a cromopuntura constitucional dos 5 elementos. Agora, não só a cromopuntura ligado a estímulos de ponto, mas a cromopuntura constitucional dos 5 elementos, onde você está indo para esse outro nível agora, esse que eu falei para você. É um nível mais sofisticado, onde você tem um nível de aprendizado, ele é outra coisa, é muito mais consistente, é muito mais robusto. E dessa forma, claro, se você tem a intenção de seguir com uma carreira terapêutica, você que está se iniciando numa carreira terapêutica, quer aprender alguma coisa com esse vigor, né? É claro que eu vou te oferecer um programa de treinamento super legal. Eu tenho dedicado todo o meu tempo a esse programa e mais a um outro aqui, que tem a ver com a radiestesia, e que é super legal. No nosso próximo vídeo, então, eu vou falar a respeito de aspectos da cromoterapia e vamos seguindo conversando. Repito, lembra de dar um like aqui no nosso canal, aqui embaixo, e se inscreva para que você continue recebendo as nossas informações. Tá legal? Deixo a você um grande abraço e nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!